Olá, tudo bem? Sou professora Renata Paixão. Seja bem-vindo ao ambiente virtual da Touch Up Escola de Negócios. A gente vai estar agora iniciando, né, essa aula de produtividade, que é gestão do tempo para adolescentes. Vou falar rapidamente sobre uma visão geral, o que você vai, né, esperar dessa aula. Esse curso ele oferece estratégias e técnicas para melhorar a produtividade com foco na gestão do tempo e das tarefas. Você aprenderá sobre a importância da produtividade e como otimizar o uso do tempo na prática. Importância do tempo. O tempo é muito precioso, é verdade. Tempo é dinheiro, né? E a produtividade é uma das habilidades mais valorizadas, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Você que é adolescente que já está se preocupando em entender e como gerir melhor o seu tempo, as suas atividades, você vai ver que com o tempo essa habilidade vai se desenvolvendo cada vez mais e no futuro, quando você já estiver ali na sua vida profissional, você vai ver como que isso vai ser extremamente valorizado. Bom, vou iniciar aqui com vocês falando sobre uma técnica, né? Uma técnica super básica, que é o to-do list, que é uma lista de tarefas. Então, você faz uma lista de tarefas, você coloca ali no papel o que você precisa fazer e define ali algumas atividades, né? Que são importantes para você. Bom, a princípio parece ser uma coisa simples, mas não é. Por quê? Porque quando você coloca isso por escrito, faz uma lista de verificação, digita no celular, enfim, quando você registra, isso vem para você como uma importância, né? Como uma responsabilidade, uma meta que você precisa cumprir. Então você já está ali sinalizando para o seu cérebro: olha, eu preciso fazer essa atividade. Então, quando você escreve isso, você faz esse registro. O seu cérebro fica mais atento a isso. Então, é muito importante você trabalhar começando pela lista de tarefas. Pega as suas atividades e coloca ali, durante a semana, o que eu faço? Quais são as minhas tarefas? Lista todas elas. E aí é importante que você defina, né, um certo nível de prioridade, né, de importância, de urgência. E para isso a gente tem uma nova técnica aqui, uma outra técnica, na verdade, que é a matriz de Eisenhower. Eisenhower, ele foi um presidente, né, presidente dos Estados Unidos, mas ele também foi um comandante, né, de guerra. E durante a guerra ele precisava tomar decisões e agir, né? Ter ações, fazer tarefas. Então, ele precisou definir ali uma ordem de prioridade. E aí ele utilizou essa matriz, né, que a gente chama, que é onde ele relaciona importância com urgência. Então, o que é importante e urgente, você faz agora. O que é importante e não urgente, você agenda. O que não é importante e é urgente, você pode delegar. E não é importante, não é urgente, você elimina. Então você pega lá a sua lista de tarefas e aí você já coloca ali com as cores do lado, ou enfim, define, de acordo com a matriz de Eisenhower, a ordem de importância. O que da sua lista de tarefa você vai eliminar, o que você vai passar para uma pessoa, o que você vai agendar, o que você vai fazer agora. Isso já ajuda muito no seu dia a dia. Outra regra é a regra dos 2 minutos. É uma regra que foi popularizada por um especialista chamado David Allen, um especialista em produtividade. E ela consiste em resolver imediatamente qualquer tarefa que possa ser concluída em menos de 2 minutos. O propósito dessa técnica é vencer a procrastinação e melhorar a produtividade. Bom, geralmente o que a gente faz, né? A gente deixa para fazer depois. Ah, é rapidinho, depois eu faço. Ah, isso aqui é coisa fácil, eu faço depois. Mas ele orienta que faça o contrário. É rápido, é menos de 2 minutos? Faz agora. Faz agora, adianta a sua vida e tira essa obrigatoriedade, né? Essa demanda do seu da sua lista de tarefas. Já elimina aquilo logo. Então, se você tem uma atividade que pode ser rápida, faz logo. Isso é muito importante quando a gente
olha para o dia a dia e hoje a gente tem muitas interrupções. Então, se você foi interrompido, analisa rapidamente, verifica se aquilo dá para ser feito rápido, né? Também vai ter a avaliação da importância, né? Não é porque você foi interrompido por uma notificação da rede social, mas alguma coisa que seja uma tarefa necessária. Então você verifica, dá para fazer em menos de 2 minutos? Dá. Então você pega e faz rapidinho, que é muito mais fácil. Vamos lá, agora a gente tem a técnica Pomodoro. Ela foi criada por um estudante universitário, na época, né? Era um estudante universitário, Francesco Cirillo. Ele era italiano e ele usou um timer, né? Aquele relógio que você usa na cozinha, uh, em forma de tomate, por isso que o nome é técnica Pomodoro. E Pomodoro é tomate em italiano. Então a gente tem aqui, né, 25 minutos com foco, depois ele para 5 minutinhos, mais 25 minutos com foco, para 5 minutinhos, 25 minutos com foco, para 5, 25 minutos com foco e depois ele faz realmente um descanso de 15 minutos. Isso para ele foi importante porque ele precisava estudar, né, as disciplinas, eram muitas matérias, e ele conseguia ali ter foco, tá? Essa é uma técnica utilizada quando você precisa ter foco. Eu preciso focar numa coisa, eu preciso ter total atenção, gastar muita energia com aquilo, e aí você gasta, mas você para, faz umas pausas, e no final você faz um descanso de 15 minutos. Essa técnica Pomodoro, ela é muito utilizada, existem aplicativos que utilizam essa técnica Pomodoro, mas você pode usar um cronômetro, né, como ele usou, um timer de cozinha e utilizar essa técnica. Agora, é importante destacar uma coisa sobre essa técnica. Quando você quiser focar, avise a todos à sua volta. Você está dentro de uma casa, né? Você tem pai, mãe, enfim, tem uma família ali, e às vezes você quer focar e daqui a pouco bate na porta, né? Chega encomenda, enfim. Então você tem que ter todo um ambiente preparado para que você consiga realmente focar. Se você não tiver como, vai ser difícil de você focar. Então avisa todo mundo dentro de casa, olha, eu vou focar, eu preciso desse tempo para isso, e aí você aplica essa técnica, tá bom? Bom, o que, que você pode fazer para facilitar a sua vida? Faça uma lista de tarefas, defina a quantidade de horas de cada tarefa. E aí eu não estou nem falando da técnica Pomodoro, eu estou falando de maneira geral. Você, quando fez a sua lista de tarefas, coloque quanto tempo você precisa. Olha, eu vou tirar 40 minutos para estudar matemática, eu vou fazer exercícios em 1 hora. Eu levo 30 minutos para ir da minha casa até a academia. Então, você precisa ter isso registrado, que é importante para você se organizar, né? Não só organizar a atividade que você quer fazer ali naquele momento, mas as atividades seguintes, porque o tempo é assim, se você atrasa essa atividade, você vai atrasar as atividades seguintes. E se você chegar atrasado, também tem outras implicações. Então, é importante você desenvolver isso. Utilize um cronômetro, um relógio, enfim, é muito importante também você ter esse controle das horas. Eu estou falando isso porque a gente vê, né, no dia a dia dos adolescentes, no dia a dia do jovem, muitas vezes chegando atrasado em provas de concurso, provas de vestibular, enfim, é importante que você desenvolva isso. Até um certo momento, você teve alguém direcionando você, alguém falando: olha, você tem que acordar a tal hora amanhã para ir para a escola, olha, vai tomar um banho, olha, você tem que não sei para onde, olha, você precisa estudar. Dentro da sala de aula também, né? Você estuda, dá tantos minutos de aula, toca o sinal, muda o professor. Então, sempre tinha alguém conduzindo o seu tempo. E a partir de agora, você está numa transição.
você que vai começar a desenvolver, né, esse senso de importância nas suas tarefas, de tempo que cada tarefa leva. Então, você precisa fazer isso sozinho. Então, a gente apresenta aqui para vocês algumas técnicas que podem te ajudar. Eu agora vou fazer um mão na massa com você, uma tabela, né? Essa tabela eu vou fazer no Excel, até pela questão, né, de visualização, mas você pode fazer isso num papel, você pode fazer isso num quadro branco, né? E é importante que você faça esse tipo de registro e faça esse tipo de controle, tá bom? Vamos lá para a nossa parte prática? Então, pessoal, agora aqui com a planilha aberta, eu trouxe aqui um exemplo, tá? É bem simples, mas é extremamente importante que a gente faça, né, uma planilha de horários, né? Isso você pode fazer numa folha de papel com mais facilidade, não precisa, né, utilizar aqui no Excel ou alguma ferramenta assim de planilha. O ideal é que seja uma coisa fácil para você, que possa estar num lugar visível. Então, mesmo que você faça numa planilha eletrônica, é importante que você imprima, você visualize, coloque num quadro, né? Você pode também fazer num quadro branco, enfim. E aí eu trouxe aqui algumas coisas que são importantes para você ter como exemplo e como assim uma forma de forçar o seu cérebro a entender a importância do tempo, tá? Ele vai estar se acostumando com isso e o seu dia a dia, né, vai ser extremamente importante você no seu dia a dia vai ser extremamente importante você utilizar essas regras. Então, olha só, a gente tem aqui uma planilha. Eu fiz de segunda até domingo. Você pode fazer de qualquer forma. Você pode fazer começando no domingo, começando no sábado, de acordo com o seu dia a dia, com as suas tarefas, com o que você tem mais atividade, tá? Eu fiz aqui iniciando segunda-feira, segunda os dias da semana, né? Segunda até sexta, e depois sábado e domingo. Aqui eu coloquei colorido, você vai entender por quê. Essa parte aqui é muito importante. Você vai colocar o período do dia. Manhã, coloquei amarelinho, tarde, coloquei laranja e noite. Isso é extremamente necessário para forçar sua cabeça a se policiar com os horários. Outro ponto, o que é manhã? Se você não sabe, define com a sua família. O que é o melhor horário para você colocar como manhã? Entre 6 e 1 da tarde? Entre 6 e meio-dia? Por que eu falei defina com a sua família? Porque é importante que a gestão do tempo do adolescente ela vai ter que estar alinhada com o dia a dia da família, né? Então, vamos supor, você tem uma tarefa lá de, enfim, fazer alguma atividade que dependa de uma atividade que a sua mãe tenha feito. Por exemplo, você vai passar o uniforme, né? Hoje em dia ninguém passa roupa, mas você vai passar o seu uniforme, mas o seu uniforme precisa estar lavado para você passar o seu uniforme. Estou dando só um exemplo. Então, existem tarefas que vão depender de outras pessoas. Da mesma forma, você vai ter tarefas que a sua ação vai ser importante para que outros prossigam. Então, é importante você definir o que é amanhã para você, tá? Pode parecer uma coisa muito, o que é amanhã? Não, vai depende da pessoa. Tem gente que acorda 9 horas da manhã, então amanhã vai começar 9 horas. Tem gente que acorda 5, tem gente que acorda 6. Então, você vai definir lá. Eu vou colocar aqui um horário bem básico mesmo, 7 horas até meio-dia.
meio-dia e meia, ok? Isso aqui eu vou definir como manhã. Então, a tarde, para mim, ela vai começar meio-dia e 31, né? Até 18 horas. Acho que 18 horas é um bom horário. E à noite eu vou de 18h01, né? Até, vamos botar aí 10 horas da noite, né? Um adolescente dorme nesse horário. Criança dorme mais cedo, adolescente dorme nesse horário. Então, aqui eu coloquei com cores, justamente para forçar, né, a entender esses períodos bem definidos. Depois, você coloca as suas atividades aqui. O horário que você vai colocar a sua atividade, você vai colocar na coluna do dia da semana. Por exemplo, aqui, eu vou acordar às 7. Opa, eu vou acordar às 7. E, enfim, 8 horas eu estou na escola. Então, entre 7h01 e 7h30, por exemplo, eu vou estar me arrumando e depois eu vou estar a caminho da escola. Aí você vai falar: "Nossa, mas está colocando tudo detalhadamente?" Sim, é importante que você tenha essa noção, sabe, do tempo que você gasta para ir para a escola, o tempo que você isso vai lógico que depois de um tempo, é o que eu falei, são habilidades que vão sendo adquiridas. Então, depois de um tempo, você vai falar assim: "Ah, eu levo tanto tempo para ir para a escola, tranquilo", né, e aí você já começa a desconsiderar certos horários que talvez não vão mais influenciar para você. Você já consegue tirar de letra. Então, aí você coloca 8 horas, né, 8 horas é o horário que você inicia na escola, sei lá, até meio-dia. E aí você tem o o seu horário preenchido. Talvez na terça você tenha um horário diferente, porque a gente sabe como é que é a escola, né, às vezes você tem um dia que você entra mais tarde, né. Logicamente, no sábado, né, geralmente você vai querer acordar um pouquinho mais tarde, pode ser que você acorde, pode ser que não, que você tenha uma rotina que você acorde no mesmo horário todos os dias. Então por isso que é importante colocar esse tempo muito específico para cada dia. Deixe também um tempo para descansar, né. Vou botar aqui, por exemplo, de 14 horas até 15 horas, descansar, né. Um tempo para descansar. Pode também deixar um tempo para mexer nas redes sociais, né. Então você vai lá e coloca: "Olha, entre 17 horas e 17h30, internet". E aí você vai definindo os seus horários de acordo com cada dia da semana. Você também pode deixar um tempo livre, né. Quando você começar a preencher os horários com as suas tarefas que você fez lá na lista de tarefa, você vai ver que vai ter horários que vão estar livres. Então você pode deixar esse horário livre, esse horário vago e em algum momento, né, vindo alguma coisa, de repente, né, as chamadas interrupções, você encaixa nesses horários que você vai ter livre, né. Então você vai lá: "Ah, não, eu estou com esse horário livre aqui, então eu consigo encaixar aquela atividade a mais", né. "Ah, tem um trabalho extra da escola. Ah, me chamaram para jogar um futebol", enfim, e aí você vai organizando. Aí você vai pensar: "Ai, nossa, mas isso, né, tem que fazer isso, isso é tão chato". Bom, na hora de fazer, realmente é um pouquinho, né, criterioso, porque você tem que ficar definindo as horas e tal,
mas no dia a dia você vai ver como que isso vai ser importante para você. Logicamente, você vai, hã, passar da hora em alguns momentos, você não vai cumprir exatamente esse horário que você determinou, mas aos poucos você vai melhorando. É um termo que a gente usa muito, né, quando a gente fala de gestão, principalmente gestão de tarefas, gestão de equipe, que é melhoria contínua. Você vai trabalhar a melhoria contínua. Então, aos poucos, você vai melhorando, você vai se adaptando e você vai organizando melhor o seu tempo. Mas esse é o ponto. Não esqueça de ter essa informação, que são os dias da semana, e não esqueça de ter essa informação do período, manhã, tarde, noite, porque isso vai ser muito importante para o seu cérebro entender, né, a importância. E com o dia mesmo, ele vai se localizando, né? Ele vai tendo essas percepções que você mesmo percebe, mas seu cérebro está captando tudo. E aí você começa a ter essas percepções do horário, né? E você já está começando a escurecer. Então, às vezes, você já começa a fazer as coisas sem precisar estar ali olhando para o relógio o tempo todo, estando orientado pelo relógio, tá bom? Essa é uma dica interessante de você organizar o seu tempo. E aí a gente vai voltar lá para finalizar a nossa aula. Então, pessoal, antes de finalizar a nossa aula, eu vou dar duas dicas de aplicativos que você pode utilizar. Esse Flipd, ele tem a técnica Pomodoro, mas ele também tem a opção de você definir suas tarefas e colocar um tempo, né? Olha, tanto tempo eu vou gastar com essa tarefa. Ele também tem métricas, então você consegue ver ali o quão você foi produtivo, né? Como você se desenvolveu. E tem esse Rabbit, que também é um aplicativo de gerenciamento do seu tempo. Ele tem ele é bem interessante, ele trabalha com metas, você coloca a meta que você quer cumprir, ele tem opções de metas, né, já prontas em relação a referenciado, né, aos outros, hã, usuários, então ele já vai te dando ali opções de metas, e você também tem como verificar, metrificar, né, "Ai, olha, eu estou conseguindo cumprir as metas ou não". E tanto um quanto o outro, eles são gamificados, então ele tem pontuações, o Rabbit tem, você ganha como se fosse sementinhas e vai criando uma floresta, enfim, eles têm ali um ambiente gamificado que traz uma interação interessante e muito legal. Eu quero agradecer demais, né, por você ter ficado comigo até aqui. Hã, Desejo, né, boa sorte para você, desejo que você consiga aí fazer uma boa gestão do seu tempo e qualquer coisa, estamos aqui, Touch Up Escola de Negócios. Até breve.